pedir a Jesus que nos inspire, nos ajude nas reflexões da noite, que Ele possa preparar a acústica da nossa alma para receber as sementes divinas do Evangelho. Possamos estar com os olhos abertos, os ouvidos preparados para receber a mensagem de Jesus, que é para nós a fonte suprema de paz e de consolo. Temos refletido às vezes, nós que nos vinculamos ao Consolador prometido, à doutrina espírita, e nos vinculamos à boa nova de alegria, ao Evangelho do Mestre, nós precisamos estar atentos com um paradoxo em que frequentemente nós nos pegamos. Qual paradoxo é esse? Nós que, como falei, estamos vinculados à boa nova da alegria e ao Consolador prometido, nos pegamos ainda tão frequentemente desconsolados e tristes. Como explicar esse paradoxo? Nós estamos falando aqui daquela tristeza positiva até, aquela tristeza que nos leva à introspecção, à reflexão sobre nós mesmos e nos leva à mudança. Essa tem o seu papel importante. Estamos nos referindo aqui à tristeza, aquele estado de alma angustiante, aquele desânimo interior, aquele desânimo de fazer, de realizar, de crescer, de evoluir. Como que nós, que estamos atrelados ao Consolador prometido e à boa nova da alegria, permanecemos mais tristes e desconsolados? Como explicar isso? E para refletir sobre isso, nós trouxemos uma fala de Jesus. Uma fala, talvez, uma das mais bonitas e mais conhecidas do nosso querido Mestre, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que ele diz assim: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é sobre essa passagem que vai girar a nossa reflexão da noite, em torno dessa passagem. Mas um primeiro ponto aqui, para a gente definir e entender bem os termos, é o que é esse descanso segundo Jesus. Conhecendo o Mestre como nós conhecemos, ele que não teve nem ao menos uma pedra para repousar sua cabeça enquanto esteve conosco, de que descanso ele nos fala? Será o bem-estar, sombra e água fresca? O que Jesus está nos falando? E a gente percebe que há uma diferença muito clara entre descanso da alma e descanso do corpo. Nós sentimos isso, é intuitivo. Vou dar um exemplo. Quando nós temos um dia laborioso, um dia produtivo, um dia que nós trabalhamos bem, nós chegamos em casa, o corpo exausto, mas a alma revigorada. Basta uma noite de sono e no outro dia nós estamos bem, porque o corpo está cansado, mas a alma está revigorada, está fortalecida. E vale o oposto também. Às vezes nós temos um dia em que não fazemos quase nada, estamos naquela preguiça, naquele comodismo, o corpo está bem descansado, mas o nosso espírito está abatido, desanimado. Você dorme e você não descansa, você acorda cansado. Essa distinção é muito importante de fazermos. Porque certamente, conhecendo Jesus como nós conhecemos, nós imaginamos que ele falava sobre esse descanso. O descanso da alma que tem o quê? Consciência tranquila. Sensação de dever cumprido. Aquele bem-estar que vem da harmonia interior. É esse o descanso que Jesus está falando. Não o descanso da inércia, o descanso de só ter as coisas fáceis, de estar tudo bem, vamos dizer, materialmente falando. Esse até é válido, é importante ter o lazer, mas quando esta é a nossa condição normal de espírito, alguma coisa está um problema no nosso caminho espiritual. Então é desse descanso que nós estamos falando. Eu me lembro aqui do livro de Agostinho, enquanto encarnado ainda lá no século IV. Agostinho colaborou tanto para a codificação espírita. No início do seu livro, um dos mais famosos livros, Confissões, em que ele fala toda a sua história de redenção, ele que saiu
de um profundo atrelamento aos vícios e conseguiu fazer uma transformação, talvez até semelhante quase a Paulo de Tarso, depois de ter lido um trecho na carta de Paulo. Ele começa, no início, no primeiro livro do Confissões, ele diz, falando com Deus, em uma prece para Deus: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ou seja, estamos falando do repouso em Deus. Repouso esse que vem da nossa ligação com Deus, da nossa ligação com o Pai Supremo, que é a fonte da vida, é a fonte da renovação, é a fonte da energia de todo o universo. Quem se conecta a Ele não cansa de amar. Então nós estamos falando desse repouso. Jesus falando, está nos prometendo esse descanso, não o descanso do corpo, porque nós conhecemos a trajetória de todos, vamos dizer assim, de vários dos cristãos sinceros, daqueles que abraçaram, não foi uma trajetória de descanso. Tivemos um aqui há pouco tempo que nos deixou e conhecemos muito bem a vida dele, do nosso querido Chico. Trabalho o dia inteiro, chegava à noite, psicografia até 2, 3 da manhã, no outro dia 7 da manhã, de pé, para ir para o trabalho de novo. Como ele descansava? A gente se pergunta, como ele tinha energia? E aí está a resposta: conecte-se com Deus e alcançarás a energia necessária para o trabalho. Mas é interessante, Kardec percebe isso quando vai comentar esta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Jesus coloca duas condições, vamos dizer assim, para alcançar esse descanso. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e então encontrareis o descanso para as vossas almas. Ou seja, é uma condicional, são duas condições. E para entender um pouquinho melhor o que ele estava querendo dizer com isso, nós precisamos voltar no tempo. Vamos lá para o tempo de Jesus. O que ele quer dizer com o jugo? Tomar o jugo, tomar sobre nós o jugo dele. O que significava isso? Bem, nós sabemos, naquela época, o jugo designava aquela peça de madeira que vai no boi, que está carregando o arado, ou está fazendo parte de uma mão. Então, aquela peça que, vamos dizer, dava direção para o boi, para os animais. Isso é a palavra jugo, isso é o jugo, a peça. Mas ela tinha um significado mais importante no contexto dos sábios daquela época. Qual era essa significação? Bem, na época de Jesus nós tínhamos ainda a primeira revelação. E nós tínhamos diversos intérpretes dessa primeira revelação, que nós conhecemos como Antigo Testamento, mas que eles chamam de Torá, ou a Bíblia hebraica. Nós tínhamos então diversos rabinos. E qual era o papel de um rabino? Interpretar a Torá e transferir isso para os seus discípulos. Então eles liam e se perguntavam: como eu aplico isso na minha vida cotidiana? Porque a visão deles era essa: eu tenho que entender o ensinamento religioso para aplicá-lo na vida. Essa é a função. Só que com o tempo a gente transviou. Na época de Jesus, mesmo os rabinos haviam transviado essa função primordial. Mas o papel de um rabino era estudar a Torá, tirar as interpretações disso e definir para as pessoas, para os seus discípulos, como vivenciar a lei divina na vida. Então, existiam várias escolas. E cada rabino tinha, vamos dizer, a sua coleção de interpretações. Então, alguns, por exemplo, de algumas escolas conhecidas, diziam que a Torá se desdobrava em 613 mandamentos, que você tinha que aplicar na sua vida cotidiana. Para estar aqui com Deus, você tinha que cumprir 613 mandamentos. Mandamentos dos mais diversos, mandamentos, desde, por exemplo, a observância do sábado. Alguns rabinos colocavam, por exemplo, no sábado, você não poderia dar mais que 2.000 passos. Se você estivesse carregando um peso, você poderia dar só 1.000. Se você estivesse carregando o dobro do peso, só 500 passos. Outros, por exemplo, se a sua casa pegasse fogo, você só poderia tirar 2 túnicas e a sua Torá. Mais nada. Isso eles definiam como um mandamento. 613 dessas regrinhas. Então vocês imaginam, até Jesus, em certo momento, advertiu os fariseus dizendo: olha, em vão vocês julgam me honrar ensinando mandamentos que são preceitos de homens. Vocês criaram isso, mas vocês estão fugindo da essência da vivência da lei. E aí ele disse outra vez:
Vocês amarram fardos muito pesados nas costas dos seus discípulos, mas vocês mesmos não mexem um dedo para fazer. Ou seja, vocês criam uma série de restrições e de imposições, mas vocês mesmos não estão fazendo a parte que lhes toca. Então, uns definiam 613. E assim variava. Outros, por exemplo, 10. Resumiu 613 em 10. E outros, de escolas bem conhecidas também, em 2. Uma das escolas mais conhecidas, por exemplo, é a escola de Hilel, que era o avô de Gamaliel, que era o mestre de Paulo, Paulo de Tarso, o apóstolo. Eles resumiam a Torá em 2 mandamentos. E esse conjunto de mandamentos que cada rabino tinha, de acordo com a sua interpretação da lei, adivinha como ele era chamado? O jugo do rabino. Então, estar sob o jugo do rabino eu pertenço àquela escola, então eu sigo o jugo daquele rabino, ou seja, eu sigo os mandamentos que ele estabeleceu para o cumprimento da lei. Então, tomar o jugo sobre as costas é seguir a interpretação daquele mestre sobre a lei. Entende? Como é que era feito esse estudo na época? Como é que o rabino educava os seus discípulos? Geralmente, eles viviam ali, eles conviviam mesmo, né? No trabalho cotidiano, o rabino estava com seus discípulos. E às vezes eles saíam caminhando e o rabino ia aproveitando as lições do cotidiano para passar os ensinamentos. Então ele via alguém plantando, utilizava aquilo para passar o ensinamento. Ele via alguém pescando, falava, está vendo aquele homem pescando? Utilizava aquilo para passar o ensinamento. Ou seja, vinculava os nossos atos cotidianos a verdades espirituais. Então eles saíam caminhando, normalmente pelas estradas, o rabino à frente e os discípulos atrás. Tanto é que eles tinham um provérbio muito bonito, conhecido à época e ainda hoje, que eles diziam assim: deixe-se cobrir pela poeira dos pés de seu mestre. Ou seja, caminhe tão próximo de seu rabino que a poeira dos pés dele venha estar sobre ti. Tenha tanta intimidade com ele, viva tão próximo dele, da vivência dele, que a poeira dos pés dele vai estar sobre você. Deixe-se cobrir por ela. Então vem Jesus e começa a falar: eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma interpretação da lei. E qual foi a interpretação que ele nos deu da lei? Ele era da escola dos 2 também, né? Da escola que resumiu a lei em 2 mandamentos. Quais eram? O amor a Deus e o amor às criaturas. A todas as criaturas. Então nós podemos entender que quando Jesus está falando tomai sobre vós o meu jugo, no fundo ele está falando o quê? Aceitem ou vivam de conformidade com a lei do amor. Amem, resumidamente. Tomar o jugo de Jesus é amar, porque ele resumiu a lei na vivência do amor. Mas ele também disse: aprendei de mim. Essa é a segunda condição. Estão percebendo aqui alguma correlação com o que a gente conhece na doutrina? Amor e instrução. 18 séculos depois, vem o Espírito de verdade e nos diz o quê? Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, a receita é a mesma. Sempre foi. Não existe outro caminho. Qualquer religião tem esse propósito: nos ensinar a amar e nos trazer sabedoria. Porque, como nós sabemos e ouvimos tanto, são essas as 2 asas que nos conduzem à paz. Tanto o amor como a sabedoria. São essas asas que nos levam à comunhão com o nosso Pai. Então esta é a receita. Como alcançar esse estado de repouso da alma? Que para nós significa o quê? Harmonia interior, paz interior. Como alcançar? Pelo amor, pela instrução. Então, o como nós sabemos. É frequente as pessoas virem perguntar: como é que eu alcanço esse estado de serenidade? E recentemente, assim, ultimamente, eu tenho refletido: a pergunta não é como, porque o como nós sabemos. Há 2000 anos nós sabemos o como. A pergunta é: o quanto do que eu sei tem sido efetivado? Porque muda, vamos dizer assim, o foco central. O como, o foco está fora de mim. Mas o quanto, o foco está em mim. Porque eu já sei o caminho. A questão é o quanto eu tenho trilhado dele. Eu me lembro de uma passagem interessante que está narrada no livro Obreiros da Vida Eterna.
no capítulo 3. André Luiz está com um dos coordenadores dos trabalhos do nosso lar, e está com três indivíduos que estavam se preparando para vir fazer trabalhos na Terra. E eles vão num lugar lá receber instrução de espíritos das esferas superiores. Para a gente ter uma noção da evolução do espírito que iria aparecer ali, eles, em nosso lar, ou seja, no mundo espiritual, eles necessitaram fazer uma projeção dentro de um quadro, emitir energias, criar uma projeção ali para que o espírito pudesse se materializar dentro do quadro. Nós conhecemos esse espírito como Asclepios. Ou seja, no mundo espiritual ele precisou materializar para aparecer em nosso lar. Então eles cederam energia e ele se manifesta. Diz André Luiz que primeiro ele parecia um sol no fundo do quadro. E ele foi chegando perto e eles foram vendo que tinha uma forma humana. E é interessante que eles vão tirar dúvidas com esse mentor. Dúvidas sobre o trabalho. Eram pessoas já experientes, né, que iriam fazer trabalhos importantes na próxima. E então ele chega, eles percebem que ele tem um pergaminho na mão dele, eles percebem que é o Evangelho. E então o mentor abre para as perguntas. E aí começa a desfiar o rosário de dificuldades, de questionamentos. Né? Pessoas experientes, uma até coordenadora fala: mas as pessoas não entendem, ingratidão, desânimo, fala. E ele só olhando, né? O mentor só olhando. Na hora que a pessoa termina de falar, ele pega o pergaminho, abre, escolhe um versículo, lê o versículo e fica em silêncio. A pessoa fica: mas é só isso? Ele não vai falar mais? E aí ele dá assim, para não dizer que ele não foi um pouquinho além, né, para não dizer que ele colaborou um pouquinho mais, ele dá uma breve explicação. Uma breve explicação sobre o versículo do Evangelho. E aí vai o segundo, a mesma coisa, fala, ele abre o pergaminho e lê um versículo do Evangelho. Reflita sobre isso. O terceiro, a mesma coisa, fala, ele abre o Evangelho, um versículo do Evangelho, reflita sobre isso. O André Luiz diz que o clima ficou um clima de constrangimento. No mundo espiritual, no nosso lar, os espíritos ficaram meio magoados, assim, porque ele não fala. Né? Mas o que era a ideia? Olha, todas as respostas que vocês precisam do trabalho estão no Evangelho, por isso. A questão é, como você tem usado essas respostas na sua vida? Como você tem lido e refletido sobre essas respostas na sua vida? Isso é interessante, não? Ele diz: só o Cristo tem suficiente capacidade para orientar todos os corações. Só Ele é sábio o bastante para orientar todos os trabalhadores. Então é isso que a gente vai percebendo. O como nós sabemos, nós temos o elemento, mas nós temos que refletir no quanto isso tem sido efetivado em nossas vidas. Então, o amar-vos e o instruir-vos. Mas vamos entender melhor o que é esse amar segundo Cristo. Por que o amor nos traz esse descanso? Por que quando nós nos conectamos com o amor, alcançamos esse descanso? Porque é da própria comunhão com o Pai. O amor é a força mais revigorante do universo. O Espírito se conecta com o amor, não sente cansaço. Aquele que se torna um instrumento do amor é o primeiro a receber os benefícios dessa força divina. Aquele que se torna um canal para o amor. Como a lâmpada conectada na usina, ela nunca apaga. Então eu me lembro de uma frase de Emmanuel, que ele diz assim: o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. O mal extenua o espírito, o bem revigora sempre. Então não é o amor que nos cansa, é as exigências que a gente faz para amar que nos cansa. É as expectativas que a gente cria em relação ao outro que nos cansa, não o ato de doar. Quando a gente fica esperando a retribuição, a gente se cansa, porque às vezes ela não vem, ou vem como nós não esperávamos, e aí a gente se cansa. Mas o bem revigora sempre. Então o que nos cansa é o mal que ainda há em nós. Eu me lembro que certa vez uma moça chegou para falar com o Chico, reclamando das dificuldades do trabalho, que estava muito cansado, não estava aguentando mais. Ele ouviu tudo, pegou na mão dela e disse: minha filha,
Você precisa aprender a se nutrir do amor que você dá. Não do amor que os outros te dão, porque nós nos alimentamos mesmo, é do amor que nós damos. Quanto mais damos, mais recebemos. Não necessariamente dos outros, mas de Deus. Nutrir-se do amor que damos e não do amor que recebemos. Percebe como que isso muda tudo, o ponto de vista? Porque quando você está esperando do outro, você entrega para ele de bandeja a sua condição espiritual interior. É ele quem define se você vai estar triste, é ele quem define se você vai estar bem. Agora, quando você percebe que tudo está nas suas mãos, é você que define como está o seu coração. Pode ser que ele seja ingrato, mas você se sente bem porque está contribuindo para o amor divino. Então, quando a gente fala o amai-vos, não é o querer apenas, não é o gostar, mas é o amar em Cristo, ou seja, amar como Ele nos amou, como Ele nos ensinou a amar. Certamente, isso não é fácil, nós sabemos disso, é um processo, mas quanto mais avançamos nessa caminhada, mais vamos percebendo os resultados. Então é desse amor que revigora sempre que nós estamos falando, esse amor que não espera. E o instruí-vos? Como que o instruí-vos colabora para que nós alcancemos esse estado de serenidade interior, de paz interior? Ora, primeiramente, pelo próprio entendimento das leis divinas. Quando nós entendemos que existem leis que regem todos os nossos destinos, mesmo que nós não enxerguemos isso, mas quando nós entendemos que esse que rege todos os destinos nos ama com infinito amor, naturalmente nós nos consolamos. Nós passamos a perceber que não existem acasos, que aquilo que parece dificuldade, na verdade, é crescimento. Nós passamos a perceber, e mais do que perceber, ter a certeza de que, por mais longa que seja a noite, o sol volta a raiar sempre. Isso é uma certeza, isso é uma lei. Por mais difícil que seja a tempestade, a calmaria há de retornar. Então a instrução nos consola nesse sentido. Ela nos ajuda a compreender as leis divinas e mais, ela nos ajuda a tomar melhores decisões. Quando eu entendo as leis divinas, eu posso agir pensando nas consequências dos meus atos. Eu não ajo mais simplesmente por impulso. Agora eu consigo pensar a minha fé. Eu consigo raciocinar sobre a minha fé. Mas nós precisamos entender, o instruí-vos não é simplesmente aquela leitura que a gente faz antes de dormir. Aquela é importante também. Mas o que nós queremos dizer com instruí-vos? O estudo metódico. O esforço na busca. Porque ler um livro não é simplesmente uma atividade intelectiva. O que nós aprendemos com a doutrina espírita? Quando você lê um livro, o livro funciona como um indutor. Ele te leva a conectar-se com aquele que inspirou aquele livro, onde quer que ele esteja, no espaço e no tempo. Então, quando você está lendo o Evangelho, você está conectando-se com o Espírito do Mestre, aonde quer que ele esteja agora. Porque é uma atividade de sintonia vibratória. E o hábito de estudar o Evangelho vai, diz Neil Lúcio, imantando o nosso espírito às esferas superiores. Eu vou criando intimidade com o Evangelho. Eu passo a conhecer melhor o Evangelho. E no momento de tomar uma decisão, eu me lembro do Evangelho. Eu me lembro que a passagem que acontece bonita, que acontece na igreja de Jerusalém. Quando Pedro tem que tomar uma decisão muito difícil. Pedro havia desviado-se um pouquinho dos gentios na igreja de Jerusalém. Os gentios se sentiam excluídos por Pedro. E então Paulo sobe à tribuna e fala na frente de todos: Pedro, o que você está fazendo? E Emmanuel ali fala o perigo que a igreja nascente correu naquele momento. De acordo com a decisão de Pedro, poderia estar sendo definido o futuro do cristianismo. Mas o que Pedro faz?
pela prática de estar sempre meditando no Evangelho, estudando, ele consegue entrar num estado de concentração, de comunhão com o Mestre, e ele começa a se relembrar dos ensinamentos. E ele lembra daquele ensinamento: aquele que quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. E aí ele então reconhece seu erro, perdoa, compreende Paulo, evita a polêmica e diz: prossigamos então com as reflexões da noite. Diz Emmanuel no Vitórios dele: naquela atitude Simão Pedro salvou o cristianismo. Mas ele só conseguiu isso por quê? Porque ele não agiu por impulso. Ele estava acostumado a refletir sobre a mensagem, aquilo veio à mente dele, e ele então conseguiu agir de conformidade com o Mestre. Então é muito mais do que ler, é buscar trazer o livro para a nossa vida. Porque a questão não é o que nós tiramos do livro, mas o que o livro tira de nós. E principalmente, o que o Evangelho tira de nós. Não é simplesmente conhecer o Evangelho para ficar repetindo versículos, mas dizer: o que eu posso fazer com esse ensinamento do Evangelho na minha vida? Qual o link disso aqui com a minha vida? Recentemente, há 2 semanas atrás, vi uma notícia de uma Bíblia nova que estava sendo lançada na Alemanha para jovens, uma edição especial para jovens, e o Papa Francisco fez o prefácio dessa Bíblia. E lá no prefácio ele confidencia como ele faz para estudar o Evangelho. Ele conta para os jovens: como é que eu estudo o Evangelho? Ele diz então que ele lê, e então ele começa a fazer as perguntas: o que Jesus está me falando com essa passagem? Para mim, no meu caso, né? Qual a vinculação disso aqui com a minha vida? Então ele pergunta também: como é que eu posso fazer para aplicar isso aqui na minha vida? Fazer os links. E ele diz: eu leio um trechinho, depois eu deixo ele à parte e coloco numa posição, uma espécie de meditação, prece, para que o Senhor me veja. Veja, não eu vendo a Deus, mas Deus vai me ver. E aí eu vou sentir a inspiração dele, não na forma de raciocínio, mas na forma de um sentimento que ele me inspira, de uma intuição que ele me traz. Ou seja, realmente sentir Deus conversando conosco. Esse estado de comunhão, esse estado de união que a gente percebe a voz do Pai nos falando no íntimo, na forma de sentimentos. Então você sente aquela vontade de perdoar aquela pessoa que você está há muito tempo guardando mágoa no coração. Quando você busca isso com sinceridade. Porque o Evangelho só vai se revelando para nós à medida que nós perseveramos na busca pelos tesouros que ele contém. Não é em uma simples leitura que nós absorvemos a mensagem do Mestre. É nesse processo de aprofundamento. Então, amor e instrução. Aí a gente vai compreendendo como é que nós vamos construindo dentro de nós essa relação mais íntima com Deus. Mas aí, muita gente diz, né? Mas Jesus disse que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, mas viver o Evangelho parece difícil demais. Parece muito difícil, né? Como é que Jesus está falando que esse negócio é fácil? Não é possível. Mas aí a gente fica pensando, qual será que é o jugo mais pesado? Será que é o jugo do amor ou o jugo do ódio? Ou o jugo da escravidão aos sentidos materiais? Qual será que é mais limitante? É o orgulho. O orgulho. O que é esse jugo que ele está falando? Esse jugo, não o jugo dele que é suave, mas o outro jugo. Porque lembremos, jugo é aquilo que nos prende, né? Aquilo que nos orienta. Qual o jugo? O jugo do mundo. Aquele que vive preso à matéria. Vocês já imaginaram o peso e a prisão em que esse indivíduo se encontra? A prisão. Eu me lembro de um fato que se deu há 2.000 anos atrás, mais ou menos. Certa feita em Roma, 2 homens se colocaram frente a frente. Um deles, Nero, o grande imperador, o homem mais poderoso do mundo à época. O outro, Paulo o apóstolo. Nero e
imperador de Roma, dono do mundo, tinha tudo o que queria, sua palavra era lei em todo o mundo, conhecido praticamente da época, e Paulo preso. Já há muito tempo preso. Depois de boa parte da sua tarefa, tomou tanta chibatada, foi preso tantas vezes, pedrado e tudo mais. Então estava ali diante, frente a frente, o homem mais poderoso do mundo e um preso, todo cheio de cicatrizes, velhinho já. E aí a gente fica a pergunta, a gente faz essa pergunta: quem era livre ali? Paulo ou Nero? Quem estava com o jugo mais leve ali? Paulo ou Nero? Paulo, apesar das mãos acorrentadas, vocês imaginam como é que era a prisão daquela época? Um canto escuro, sem comida, sem nada. E Nero com um palácio e tudo que ele mais queria. Mas aí a pergunta: e depois que some esse envoltório aqui? Quem que alcançou a liberdade? Quem que alçou o voo? E quem ficou amarrado, preso à terra? Bem, as ilusões que nós carregamos. Então aqui que muitas vezes é a facilidade terrestre, que a gente vê aqueles que triunfam no mundo, utilizando para isso de todos os recursos, mesmo os recursos mais escusos, e nós às vezes sentimos inveja. Será mesmo que nós vamos sentir inveja disso? Porque olhando com os olhos da matéria, nós podemos até sentir inveja, mas olha para a situação daquele espírito com os olhos do espírito. O que você vai ver? Alguém completamente escravizado. Alguém com um jugo de 10 toneladas sobre o seu espírito. Que depois que perder esse envoltório aqui, as ilusões do mundo se destruírem, o que ele vai encontrar lá? Prisão. Porque ele escolheu destruir. Então isso é o jugo pesado. Isso é o jugo pesado. A escravidão sentimos. Quando os interesses materiais para nós deixam de ser os meios e passam a ser os fins. E a gente faz tudo por esses fins. Podemos sustentar essa ilusão por 100 anos, mas cedo ou tarde seremos convidados a vislumbrar a verdade. Assim como Nero foi. Quando foram matar Paulo, o guarda falou: nossa, eu sinto muito por vocês. Se eu pudesse, eu faria isso. E ele disse: não precisa sentir compaixão por mim, não. Eu estou indo ver o meu mestre. Você vai voltar lá para servir a Nero. Quem está na melhor situação? Eu estou indo ver Jesus. Você vai ficar aí. Então não tenha compaixão. Faça o teu trabalho. Então isso é o jugo. E os fardos? Quantos fardos de toneladas nós carregamos? Sabe-se lá quantos séculos. Tem fardo mais pesado do que viver com ódio no coração? Fardo mais pesado do que viver constantemente com inveja e com ciúme? Fardo mais pesado do que viver com mágoa no coração? Não tem. Esses são os fardos mais pesados. Nós criamos até uma expressão para isso, né? Consciência pesada. Consciência tem peso, mas a gente entendeu isso, né? A consciência pesada é um dos fardos mais difíceis de carregar. Quando você deita à noite no travesseiro, você não consegue encontrar o repouso. Por quê? Aquilo fica martelando. Martelando. E Jesus vai o quê? Nos libertando desse peso morto que a gente carrega há milênios. Rixas milenares com companheiros que hoje estão sobre o mesmo teto para aprender a conviver e a largar esse fardo de uma vez. Porque quando a gente solta isso, o caminho torna-se tão mais leve. Tão mais leve. Então é desses fardos que Jesus vai nos libertar. Outro fardo: as ilusões que nós carregamos sobre nós mesmos, ou as aparências que nós mantemos. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente gasta de energia para manter e cultivar as nossas aparências? Colocar uma máscara no rosto e ficar tentando o tempo todo mostrar o que nós não somos? Já pararam para pensar o quanto isso nos consome?
muita energia, muita mesmo. E Jesus vai nos mostrando, solta isso, meu filho, larga isso. Nos lembra aquela passagem do cego de Jericó? Quando Jesus chama ele, o que ele faz? Primeira coisa, joga o manto para longe, chega de aparência. Adeus os mantos, adeus as máscaras, eu quero ir para ele. Então a gente vai soltando esse peso morto. Isso vai aqui, tornando a caminhada mais leve. Jesus vai nos ensinando a como fazer isso. E claro, isso vai repercutir aqui, enquanto estamos encarnados ainda, e na nossa própria vida espiritual. Há uma passagem interessante narrada no livro Voltei, um livro muito bonito, curtinho, mas muito bonito. Lá no capítulo 9, depois que ele volta para o mundo espiritual, ele passa por um longo período de repouso. E quando ele acorda, ele vai falar com o irmão que estava o orientando ali, e eles começam a falar sobre o repouso para aqueles que estão no mundo espiritual. Como é que variava essa questão do repouso? E ele fala assim, mentor, olha, aqui a questão do repouso varia ao infinito, de acordo com as conquistas da alma. Há espíritos, aqueles mais vinculados à materialidade, que depois da morte entram em quase estado de inconsciência, ou seja, um repouso quase absoluto, porque para eles aquele ambiente é tão desconhecido que não conseguem sequer viver ali. Então, às vezes, alguns espíritos ficam até dormindo quase até a próxima encarnação. Mas ele diz, à medida que o espírito vai avançando em cultura, em filosofia, em religiosidade, ele vai avançando e vai se libertando cada vez mais das necessidades materiais, das necessidades físicas, porque ele vai aprofundando, como a gente falou, a sua comunhão com o Pai. Então ele precisa de menos repouso. E assim sucessivamente, até os espíritos que já desencarnam, apesar de deixar aquele corpo todo gasto, todo destruído, pelos anos inteiros de trabalho, já se elevam logo aos planos superiores, sem qualquer necessidade de repouso pós-morte, porque já saíram de lá revigorados e sobem às alturas. Então André Luiz, por exemplo, ficou surpreso quando ele descobriu que o único que não usava ali a sua cota de repouso em nosso lar era o governador. Ou seja, quanto mais alto, menos descanso. Por quê? Porque não precisa. O que ele fazia com o tempo de descanso dele? Ia para as câmaras de regeneração. Continuar trabalhando. Quanto mais a comunhão se aprofunda, menos materialidade o espírito carrega, menos necessidade de sustentar isso. Claro, nós encarnados ainda temos as restrições do corpo e, claro, as restrições da nossa própria condição espiritual. Mas quanto mais nos elevamos, menor é a necessidade de descanso. E eles se elevam mais até porque se libertaram dos fardos e dos julgos que os prendiam às zonas mais inferiores da espiritualidade. É como um balão. Se você amarrar uma pedra, ele não sobe. À medida que você solta as pedras, naturalmente, pela lei natural, nós nos elevamos. Assim é a densidade perispiritual. Quanto mais sublimado o espírito, mais leve ele é, fisicamente mesmo falando. Portanto, mais ele se alça aos planos superiores. Mas tem mais de um detalhe nessa passagem que é importante a gente refletir. Jesus diz, vinde a mim. Isso é importante. Jesus não é alguém que vai nos conceder gratuitamente essas conquistas. Tem um papel aí que é nosso, o de levantar e ir até ele. Porque senão ele não estaria educando a nossa alma. Qualquer educador sabe que o papel dele é levar o educando a fazer por si, a construir o seu caminho. Então Jesus diz, vinde a mim. E ele respeita aqueles que não querem ir. Só vão aqueles que querem encontrar o descanso para a alma. Aqueles que já despertaram para isso. Então, espiritualidade é algo que se conquista, não que se compra ou que se ganha. É algo que se conquista. E, portanto, existe um processo nisso. E aí a gente entende a importância de algo chamado disciplina. Isso é tão interessante que a palavra disciplina e a palavra discípulo têm a mesma origem etimológica. Ou seja, um discípulo é aquele que submete a disciplina de algo ou alguém. E aí cabe a pergunta, nós somos discípulos de Jesus ou admiradores de Jesus? Porque é discípulo de Jesus aquele que entende a proposta dele e se submete a essa disciplina.
Compreendemos por que a receita para Chico, quando o Emmanuel apareceu a primeira vez, foi 3 vezes disciplina. Porque precisa de disciplina. O que mais? Disciplina. E o que mais? Disciplina. Porque a gente constrói a virtude, a cultura, o amor e a sabedoria é pela prática persistente. O Emmanuel vai dizer que virtude são aquelas experiências incomensuravelmente repetidas na vida. E cultura é a soma das lições infinitamente repetidas no tempo. Ou seja, em tudo é a prática que vai nos conduzindo à espontaneidade. Porque antes de algo ser espontâneo em mim, eu precisei me disciplinar para aquilo. É como aprender a andar de bicicleta. Se eu não me disciplinar para tentar, para me esforçar, eu nunca vou aprender. E todas as virtudes se constroem assim. Aliás, a definição de educação, segundo a doutrina espírita, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, eu me disciplino tanto para fazer aquilo que um dia aquilo é um hábito. Perdoar se torna um hábito. É tão espontâneo como respirar. Eu não preciso mais fazer tanto esforço, mas até lá eu preciso da disciplina. E isso é ser discípulo de Jesus, disciplinar-se. Aceitar a proposta do Mestre e se propor a segui-lo. E eu gosto de uma história de alguém que conseguiu viver isso, encontrar esse estado com muita luta e com muita disciplina. O próprio apóstolo Paulo, que nós já citamos aqui, quando ele começou todo aquele processo de perseguição ao cristianismo, quando ele se dirigia a Damasco, é interessante que Emmanuel narra o que se passava na cabeça de Paulo naquele momento. Quais eram as reflexões do apóstolo naquele momento? Então ele dizia, ele ia refletindo, olha, desde a minha juventude que eu tenho buscado a paz interior. E eu tentei sempre, pela prática da lei, pela prática dos mandamentos da lei, encontrar essa paz, mas nunca consegui. E algo incomodava ele profundamente. Aqueles discípulos do carpinteiro tinham a tal da paz que ele não conseguia saber de onde vinha. Ele se lembrava de Estevão morrendo apedrejado, e dos olhos de Estevão saiu uma paz tão profunda que ele jamais esqueceu em toda a sua tarefa posterior. E ele falava, mas como não tem isso? Ele falava, eu tenho tudo. Eu tenho prestígio político, eu tenho fama, eu tenho poder, eu tenho uma noiva. Na época ele não tinha mais, mas ele tinha todos os recursos no sinédrio, tinha conhecimento, ou seja, tinha juventude, tinha vigor, tinha influência, mas não tinha paz. Ou seja, não são as coisas exteriores que definem nosso estado interior. Não é nada de fora que define o que a gente sente por dentro. E ele se incomodava. Aqueles homens que não tinham nada, pobres, passando por profundas dificuldades e perseguições, demonstravam, no momento do martírio, uma paz que ele desconhecia. Então, antes de encontrar Jesus, essa era a reflexão dele. E aí, ele vê o Mestre, e então ele inicia o processo de disciplina. Ele se torna um discípulo de Jesus. E mais adiante, muito tempo depois, adivinha quando ele vai ter o seu primeiro êxtase espiritual? Quando ele está tomando 39 chibatadas. Ou seja, o estado íntimo mais pleno ele alcança quando ele estava tomando 39 açoites nas costas. Ou seja, não é nada de fora. E diz Emmanuel, ali Paulo compreendeu que ele havia alcançado a paz divina no mundo íntimo, que Deus concede aos seus filhos, após laboriosos e incessantes esforços na conquista de si mesmo. Alcançar essa paz íntima, esse é o estado de descanso que Jesus nos promete. Sentir Deus dentro de nós e perceber que quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, se nós alcançamos esse estado interior, ele não pode ser perturbado, desde que não deixemos. É por isso que Jesus dizia, a minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é muitas vezes entendida como
tudo bem fora. O trabalho vai bem, a família vai bem, a minha saúde vai bem, todas as coisas estão bem. Essa é a paz do mundo. Mas como explicar àqueles então que tinham uma paz imperturbável, mesmo quando apedrejados, como Estevão, quando açoitados, como Paulo? Por quê? Porque eles já perceberam que esse é um estado interior da criatura, concedido por Deus após o esforço laborioso e incessante da evolução. O estado que nós conhecemos como comunhão com o nosso Pai. Então é desse estado que Jesus está falando. É esse estado que Ele está nos prometendo. E é esse estado que Ele nos apresenta o roteiro, através do amor e da instrução. Cada um de nós define o quanto pode aplicar disso pelo uso da nossa vontade, pelo esforço de nos manter disciplinados, seguindo o Evangelho dele. E para encerrar, gostaria de falar uma frase de Guimarães Rosa, um escritor que nós admiramos muito. Ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de alegre a mais no meio da alegria. E ainda alegre mais ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, por coragem. Ou seja, quando nós descobrimos que a chave desse descanso, desse estado de serenidade, está conosco, em nossas mãos, através do que Jesus nos legou, nós percebemos que falta só mesmo a nossa adesão profunda a essa proposta para alcançar esse estado onde Deus reina em nós e Deus nos sustenta na caminhada em direção ao reino divino e à luz. Então que Jesus abençoe a todos nessa jornada e cada um de vocês possa encontrar essa paz íntima, esse descanso para a alma que é tão essencial para nós conseguirmos vencer as dificuldades da vida sem nos abalarmos, sem nos deixarmos tomar pelo desânimo e pelo desespero. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigado.